Bom, pessoal, aqui nós vamos resolver neste vídeo esse exercício da PUC de Campinas. Eu já digo para vocês que ele é um pouco chatinho e você já vai entender o porquê. O exercício pede para nós determinarmos qual é a equação de uma reta. Essa reta t passa pelo ponto 2 raiz de 3. Aí que já começa a ficar um pouco chato porque tem uma raiz. E além disso, ela é tangente a uma equação de circunferência, uma circunferência. A equação foi dada e aí embaixo eu já fiz um desenho para esboçar a nossa situação. Nós temos aqui uma circunferência e uma reta tangente a ela. Nós precisamos observar aqui que nós estamos misturando equação de reta e equação de circunferência, o que torna um pouquinho mais chato de trabalhar. Mas eu sei que quando uma reta ela é tangente à circunferência, eu preciso utilizar a informação de que o raio, ou a reta suporte que determina o raio aqui no ponto de tangência, é perpendicular. Então, se nós traçarmos um ponto aqui, no ponto de tangência, que ele é único, e traçarmos uma reta que passa pelo centro e pelo ponto, vamos ver se vai ficar bom aqui. Ficou mais ou menos, eu vou engrossar aqui só para dizer que o centro passa pela reta, tá? Essa reta aqui, ela é perpendicular à reta tangente, tá? Essa informação é importante. Bom, eu posso encontrar o centro por meio da equação da circunferência, isso a gente vai fazer depois. Mas aí fica meio estranho, porque o ponto P, eu não sei se ele pertence ou não à circunferência, se ele está fora, se ele está dentro. O que eu posso verificar aqui? Se o ponto pertence à circunferência, no momento que eu substituo o x e o y dado ali na equação da circunferência, o resultado tem que dar uma igualdade. Então nós vamos verificar ali para poder marcar, porque eu acho que este ponto que aparece aqui de tangência é o ponto P. Eu não sei, eu preciso garantir isso. Então vamos observar aqui, ó. Se nós trocarmos o ponto 2 e raiz de 3 na equação de circunferência, a gente vai ficar com x, que é 2 ao quadrado, o y, que é a raiz de 3, eleva ao quadrado, menos 2 vezes o x, que é 2, menos 3, igual a zero. Vamos verificar de fato se isso ocorre. 4 mais 3, menos 4, menos 3, igual a zero. Bom, de fato isso aqui é uma igualdade, então o ponto P pertence à nossa circunferência. Então aqui é o ponto P e tem coordenadas 2 raiz de 3. O que nós precisamos fazer agora é identificar o centro da circunferência. Por que o centro? Porque para começar a montar a equação da reta tangente, eu preciso saber o coeficiente angular. E eu vou utilizar a condição de perpendicularismo. Então, eu precisaria calcular qual é o coeficiente angular da reta vermelha, utilizar o inverso oposto, que é da reta perpendicular, para começar a calcular qual é a reta que passa ali pelo P e é tangente à circunferência. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Eu vou só reescrever aqui a equação, organizando os termos. Vou colocar o menos 2x. Normalmente, quando nós trabalhamos aqui com a equação geral, nós conseguimos o centro e o raio. Para descobrir o raio, eu preciso completar quadrados, mas o raio aqui é inútil na resolução, então eu não vou fazer. Mas eu vou deixar o espaço, como a gente fazia antes, só organizando os termos. Y ao quadrado, não tem termo com y, e aí vou deixar um espaço igualar a 3. Como não tem y aqui, eu poderia colocar mais 0y, só para a gente trabalhar. O completar quadrado seria colocar alguns valores aqui para transformar esse i num trinômio quadrado perfeito. O que eu preciso lembrar aqui? Que nós temos no momento que nós expandimos a equação reduzida, a gente chega num termo que é menos 2, x do centro, x. Então, o x do centro, ele aparece aqui no coeficiente do x. Por isso que eu posso dizer que menos 2, x do centro, precisa ser igual a menos 2, e aí a gente descobre que o x do centro precisa ser igual a 1. Divide os dois lados por menos 2. A mesma coisa vai ocorrer aqui para o y, porque o coeficiente do y tem relação ali com o y do centro. De que forma? Menos 2y do centro, y, precisa aparecer aqui em cima. E aí, como eu tenho que este coeficiente aqui precisa ser igual a esse de cima, eu preciso que menos 2y do centro tem que ser igual a zero. E aí eu descubro que o y do centro é igual a zero. Então, nós temos agora o ponto. Este ponto aqui tem coordenadas 1 e 0. Agora que eu conheço dois pontos pelos quais a reta vermelha passa, eu consigo determinar o coeficiente angular dessa reta, para depois calcular o coeficiente angular da reta azul, que é a tangente que eu preciso. Então eu posso fazer de várias formas. Eu posso primeiramente fazer a equação toda da reta e descobrir o coeficiente angular, só que não é necessário, eu só preciso de uma informação, que é mais fácil calcular de uma maneira separada. E aí eu preciso lembrar que o coeficiente angular, que eu vou fazer em vermelho aqui, da reta vermelha, ele é a razão entre a variação do y, coloquei errado aqui, e a variação do x. Então nós precisamos fazer a variação do y, ver o quanto variou aqui. Foi de raiz de 3 para 0, então raiz de 3 menos 0. E aqui nós fomos de 2 para 1, 2 menos 1. Ali o resultado vai dar igual a raiz de 3. Bom, agora nós vamos para azul. Eu posso determinar o coeficiente angular da azul de que forma? Observando que ele precisa ser o inverso oposto da vermelha. Então eu vou colocar aqui que o m da azul, que é a reta t, ela vai ser o inverso do raiz de 3, então 1 sobre raiz de 3, e oposto eu troco o sinal. Para facilitar a nossa escrita aqui, o que nós vamos fazer? Racionalizar. Então eu vou racionalizar aqui, raiz de 3 sobre raiz de 3. Eu vou colocar em outra cor, só para não ficar esquisito aqui. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. E aí nós vamos ter o resultado como menos raiz de 3. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Bom, o coeficiente angular está feito. Eu posso começar a montar a equação reduzida da reta azul, que é mx mais n. Nós já temos o m, y igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais o n. O último passo aqui é descobrir qual é o n.
Para isso eu preciso substituir o x e o y por um ponto que eu sei que a reta passa. E o único ponto que a gente sabe que a reta passa é o ponto P. Então, se eu trocar o x por 2 e o y por 3, eu consigo uma igualdade. Então, eu vou ter aqui, ó, trocando o y por raiz de 3, então raiz de 3, igual a menos raiz de 3 sobre 3, vezes o x, que é 2, mais n. Bom, o n vai ser aqui, ó, raiz de 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Vou fazer o MC aqui dos dois, vou encontrar que o n vai ser 5 raiz de 3 sobre 3. Lembra aqui de colocar 1, multiplica 3 em cima, vai ficar com 2 aqui de cima, então no final vai ficar 5 raiz de 3. Já tenho como dizer qual é a equação reduzida da minha reta, só que pelas alternativas ali nós não temos equação reduzida. Eu somente vou colocar aqui a informação da equação, que é y igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais 5 raiz de 3. E agora eu preciso me adaptar, como um camaleão, às alternativas. Eu tenho que transformar da reduzida para geral, e para isso eu preciso primeiramente tirar as frações, porque não existe fração ali. Vou multiplicar então tudo para cancelar essa fração por 3. Vou ter aqui, ó, 3y igual a menos raiz de 3x mais 5 raiz de 3. Bom, agora eu preciso deixar tudo de um lado igual a zero. Vou passar tudo que está do lado direito para o lado esquerdo, porque o x tem coeficiente positivo. Então vai ficar raiz de 3x mais 3y menos o 5 raiz de 3 igual a zero. Bom, finalmente a gente encontrou uma alternativa que satisfaz ali a condição. A alternativa que a gente precisava calcular é a alternativa D.